Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Jesus, ele falou que ele iria voltar, querido, e muitas vezes as pessoas confundem dois eventos, achando que é o mesmo. Na verdade, o que a igreja está esperando não é a volta de Jesus, mas sim o arrebatamento da igreja. Muitas vezes nós colocamos estes dois eventos em um só, o arrebatamento e a volta de Jesus. Mas na verdade a igreja está aguardando o arrebatamento. Aquilo que Paulo falou, que num abrir e fechar de olhos, nós vamos desaparecer daqui da terra. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e então vão em direção ao Senhor nos ares, e assim nós vamos estar com o Senhor. O Senhor, ele falou que ele iria voltar. Mas também a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, que é o texto que nós lemos aqui, que vai acontecer depois da grande tribulação, depois dos 7 anos em que a igreja já foi arrebatada, e aqui na terra o anticristo, ele ressurgiu como um homem, querendo trazer a paz para o mundo, proclamando a paz, mas que fazendo uma aliança no Oriente com Israel, mas que depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar esta aliança, e vai perseguir o povo de Deus, e matar milhares de judeus e milhares de cristãos também. Ele vai exigir, o falso profeta vai fazer sinais e prodígios, irá exigir que adorem a besta, o anticristo, e o declarem o rei desta terra. A Bíblia diz que Deus vai enviar pragas sobre a terra, as 7 trombetas, os 7 cálices, enfim, vai haver pragas e terremotos, e mortes de milhares de pessoas, e asteroide caindo sobre o mar, e caindo sobre rios, enfim, vai haver muitas tragédias. Na verdade, nos capítulos 17 e 18, descrevem a queda do império do anticristo, a religião mundial, a economia, e então o mundo, na verdade, está preparado para a volta do Senhor. Quando cai a Babilônia, a cidade do que vai ser o quartel-general do anticristo, o anticristo não está lá, mas ele está com um exército de soldados invadindo a terra de Israel. Ele vai invadir a terra de Israel e pensando em destruir definitivamente a cidade de Jerusalém e matar os judeus que ainda moram lá, que não fugiram. Jesus até falou que quando vocês virem o abominável da desolação, aquilo que diz o profeta Samuel, quem lê, entenda, quando o anticristo entrar no templo, lá depois dos 3 anos e meio, ele diz, quem estiver no telhado, não desça pegar nada, mas foge, vocês orem para que não seja inverno, ai das que estiverem grávidas, fujam, porque vai haver uma perseguição e uma grande tribulação, como nunca houve na história da humanidade. O anticristo, Jesus ele falou então que ele iria voltar. Olha só, há uma diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus. Por exemplo, se você virar a página da Bíblia lá em Mateus capítulo 24, eu vou ler só uns 2, 3 textos aqui. Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus ele está falando sobre o final dos tempos, e ele diz o seguinte, no capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olha só, ele não está falando do arrebatamento da igreja. Ele está dizendo que vai ser como um relâmpago que aparece de um lado ao outro do céu. De uma maneira que assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Ele vai descrever então, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então olha só, queridos, aqui está falando sobre a mesma coisa de Apocalipse 19. A primeira manifestação que a igreja está esperando é o arrebatamento, quando se nós estivermos vivos, nós teremos o nosso corpo transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar dentre os mortos em um corpo glorificado, e juntamente com os que estiverem vivos vão subir ao encontro do Senhor, e então vai se cumprir aquilo que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Então olha só, aqui no arrebatamento se cumpre esta passagem. Jesus, ele está lá no céu preparando moradas para nós. E quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai vir entre as nuvens dos céus. E as pessoas não irão vê-lo. Não vai, os olhos não vão ver. Não vai ser como um relâmpago. Simplesmente nós desaparecemos e estamos com Cristo durante esses 7 anos. Após esses 7 anos, então cumpre esta palavra aqui. Em seguida a tribulação, o sol vai se escurecer, a lua vai ficar escura, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, na segunda vinda, todos os moradores da terra verão o Filho do Homem entre as nuvens, vindo com poder e muita glória. E ele vai enviar os anjos, que vai ajuntar todos os santos nos céus, que nós vamos ler aqui, já aqui em seguida. Em Mateus capítulo 25, versículo 31, logo aí na frente diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A Bíblia diz que Jesus, ele vai voltar agora, não como um bebê, mas ele vai voltar como rei. Ele vai voltar com poder e glória para se assentar no trono. Ele vai voltar para se assentar no trono da sua glória, a Bíblia diz aqui. Então, olha só, e para julgar. Jesus, a primeira vez, ele veio para salvar. Esta segunda vez que ele vai vir para julgar as pessoas. Então nós temos que fazer essa distinção entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo, especificamente, que está aqui em Apocalipse capítulo 19. O anticristo, ele vai reunir exércitos e reis, e a Bíblia diz que, lá no capítulo 16 de Apocalipse, quando fala, derramou no versículo 12, o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse ao caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Olha só, o rio Eufrates vai se secar. Eu falei para vocês que os exércitos virão do leste, do nascente do sol, da China e dos países do leste do rio Eufrates, e outros vão vir de outros cantos do mundo, e exércitos vão se reunir para atacar a Israel e atacar a Jerusalém. É uma guerra, na verdade, é uma grande guerra mundial, que na verdade vai ser travada ali em Jerusalém e no chamado Vale de Armagedon, que a Bíblia diz. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 16, versículo 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O anticristo vai reunir milhares de soldados que vão vir de vários lugares do mundo. Na verdade, vou ler para vocês que o anticristo ele deve ter 10 reis, no capítulo 17, no versículo 12, que diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, ou 10 pessoas, presidentes ou governantes da terra, que vão estar ligados ao anticristo, e vão vir com seus exércitos, e vão se encontrar na terra de Israel, para invadir a cidade de Jerusalém, e destruir definitivamente
os judeus. E nesta hora, a Bíblia diz, nesta hora João ele vê, ele diz, eu vi o céu aberto e um cavalo branco. Interessante, queridos, que no capítulo 6 de Apocalipse, o primeiro cavalo que aparece é um cavalo branco. E muitas pessoas, elas acham, entendem de uma maneira errada que ali é Jesus. E ali não é Jesus, ali é um engano. Ali é o anticristo. O primeiro cavaleiro de Apocalipse é o anticristo, que vem para proclamar a paz mundial. Mas agora o verdadeiro Jesus montado em um cavalo branco, geralmente os comandantes romanos, e João sabia muito disto, os comandantes romanos quando vinham das batalhas, das guerras e ganhavam e entravam com seus cavalos na cidade de Roma, o comandante geralmente estava montado em um cavalo branco, que era um sinal de vitória, nós vencemos mais uma guerra, e ele diz aqui, eu vi então um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha só, ao contrário do anticristo, ao contrário do diabo que é infiel e mentiroso, diz que o cavaleiro que está sobre este cavalo se chama fiel, ele é fiel e ele é verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça, meu amado. Olha só. João, eu falei para vocês, a igreja aqui, João estava no final da sua vida, ele estava preso na ilha de Patmos, e esse cavaleiro que vem, ele se chama Fiel e Verdadeiro, e os irmãos daquela época precisavam saber que Deus, o Senhor Jesus, ele é fiel e verdadeiro, que as suas promessas e as suas palavras são fiéis e verdadeiras, que as suas promessas não iriam cair por terra, que ele realmente iria cumprir aquilo que ele falou e que ele viria para estabelecer justiça sobre a terra. Então ele diz, olha, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Queridos, Deus ele é bom, mas Deus ele é justo. Deus é amor, ele não seria amor se ele não fosse justo, porque não existe amor sem justiça, meu querido. Então tem pessoas que pensam o seguinte, que a justiça é contrária ao amor de Deus, mas na verdade a justiça é amorosa e o amor é justo. Então a Bíblia diz que o nome dele, este cavaleiro se chama Fiel Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Ele julga com justiça. No julgamento não vai haver injustiça, não vai haver alguém que vai poder falar assim, o Senhor não está sendo justo comigo, porque a vida das pessoas estão ali expostas diante de Deus. Ele julga com justiça. A única coisa que nos livra do inferno é a fé em Jesus Cristo, não são as nossas obras, porque todas as nossas obras não seriam suficientes diante de Deus, porque em algum momento da nossa vida nós pecamos e desobedecemos, e a justiça de Deus exige o pagamento pelos nossos pecados. Então a única maneira de nós sermos salvos é através da fé em Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz aqui, dos versículos 11 ao 16, dá uma descrição deste Senhor, deste conquistador, deste guerreiro, deste homem de guerra, que vem montado nesse cavalo branco, e diz que o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Olha, ele está falando sobre justiça. Jesus ele vai vir agora como o rei, ele vai vir agora como juiz de toda a terra. As pessoas vão tremerem e falarem, e vão se esconder nos buracos, gritando para fugir da ira do Cordeiro, a Bíblia diz. Olha só, quando fala olhos são chama de fogo, isto fala de juízo. Isto fala que ele vem irado para julgar, ele vem para julgar e guerrear com justiça. Ele veio como uma criança inocente, ele veio humilde, agora ele vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele vem para revelar o julgamento e a ira de Deus. Então não pensem que vai vir um Jesus mansinho, falando manso. Não, ele vem como rei, ele vem como juiz, ele vem para julgar. A Bíblia diz que os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas na sua cabeça. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Não me pergunte qual é este nome, porque a Bíblia já diz aqui que ninguém sabe, só ele sabe. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha só, ele está dizendo assim, ó, ele tem um manto, e o manto está sujo de sangue. Eu vejo que significam sim duas coisas, pode significar duas coisas. Primeiro, o sangue que foi derramado por ele. Mas na verdade, agora aqui, eu vejo que o significado mais forte é o sangue que será derramado. É o sangue da vingança de Deus, é o sangue da justiça de Deus, que vai cair sobre a terra. Este é o dia do Senhor, o dia de julgamento, o dia de justiça que vai vir sobre a terra. Então diz assim, ele está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo, o seu nome se chama a Palavra. João 1:1, no princípio era o Verbo, era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando sobre Jesus, Jesus é a Palavra. Então a gente vê que esta aparição desse cavaleiro é o Senhor Jesus. Diz assim, seguiam-no os exércitos nos céus. Seguiam-nos os exércitos dos céus. Quem são esses exércitos nos céus? Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Seguiam os exércitos do céu. Quem são estas pessoas que vão segui-lo e vir com ele, vindos dos céus, vestindo de vestes brancas? Olha, versículo 14, com vestiduras brancas, montando cavalos brancos de linho finíssimo, suas vestes branco e puro. Quando você lê no versículo 6 aqui do capítulo 19, então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então olha só, está falando da noiva, que a noiva vai estar com Jesus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Se você virar a página da Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, tem outros textos também, que não tenho tempo para ficar lendo todos, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então está dizendo que o Senhor Jesus, na vinda dele, ele vai estar com todos os seus santos. Ou seja, nós que fomos arrebatados lá para o céu, agora voltaremos para a terra juntamente com Cristo. Então o primeiro grupo que está aqui, que diz no capítulo 19, seguiram os exércitos que há no céu. O primeiro grupo é a noiva que vai estar lá, os santos do Antigo Testamento, e que vão estar lá no céu e que vão vir conosco também. Diz também em Mateus, no texto que nós lemos, fala dos anjos, em Mateus 25, 31, que nós acabamos de ler, mas deixa eu ler novamente aqui. Mateus 25, 31, diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então olha só, seguiram-no os exércitos dos céus. Está falando que nós, os santos, vamos vir com ele. Mas também diz que
todos os anjos vão vir com ele. Este é o exército do céu. Um dos nomes do Senhor é Jeová, é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de bilhões e bilhões e bilhões de anjos, que o Senhor é o comandante deste exército. Então Jesus vai vir e os céus, por isso que todo olho verá, os céus do mundo vão ficar cheios de uma visão de bilhões de anjos montados em cavalos e milhares de santos, de cristãos, de toda a história da humanidade montados em cavalos. O céu vai ficar forrado desta visão. A Bíblia diz que todos vão ver, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, cruza até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, e todos verão o sinal do Filho do Homem. Então diz assim: sai da sua boca, versículo 15, sai da sua boca uma espada, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha só, diz assim, que da sua boca, não é que da boca dele sai uma espada, mas a sua palavra é uma espada. Aquilo que ele fala é como uma espada de dois gumes, a Bíblia diz. A palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, ou seja, através da sua palavra ele vai julgar a humanidade. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Com a sua palavra ele vai ferir as nações e ele vai pisar o lagar. Esta é uma linguagem, querido. O lagar é onde fazia o vinho e jogavam-se as uvas lá, e a pessoa ia lá e pisando, esmagando aquelas uvas com os seus pés, e usa esta linguagem para mostrar a manifestação da ira de Deus, que vai ser como se fosse esmagadora, pisar o lagar da ira de Deus. Então diz assim, olha, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui não tem um rei poderoso como este, e não tem um senhor poderoso como este. Os impérios da terra caíram, todos eles. Aqui no livro de Apocalipse fala que o maior império que vai se levantar, que é do anticristo, caiu. O império dos Césares caiu. Na época de João César, o império romano parecia indestrutível, e Roma caiu, e o império da Babilônia caiu, e o império da Síria caiu, e o império de Alexandre o Grande, grego, caiu, e o império do Egito, os faraós caíram, e os reis da terra se levantaram, mas quem vem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, meu amado. Não é apenas um rei qualquer, é o rei que está acima de todos os reis e o Senhor que está acima de todos os senhores. A partir do versículo 17... João, ele vê até o final agora do capítulo, ele vê a vitória do Senhor, ele vê a vitória deste Rei dos Reis, e ele diz que ele vê um anjo em pé no sol. Que o anjo está em pé no sol, mas a visão que ele tem era o anjo na frente do sol, que tapava o sol, e este anjo, ele dá um grito para as aves dos céus virem. Olha só, ele vai falar do pisar da ira, do lagar, do esmagar, da justiça, aquele que julga com justiça. Ele vai falar daquele que sai da sua boca uma palavra para julgar. Ele vai falar do Senhor, que os seus olhos estão cheios do fogo, da ira de Deus. E ele diz o seguinte, ele vai gritar, este anjo vai gritar para as aves dos céus virem de todos os cantos, para comerem as carnes daqueles que vão morrer neste dia aí, nesta batalha chamada de Armagedon. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus,
para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Olha, o anjo agora, nem houve a batalha ainda, mas o anjo já chama as aves dos céus para virem comerem as carnes dos reis, dos poderosos e daquele exército que está contra Israel, enchendo o vale de Armagedon. Armagedon significa o Monte Megido, enchendo aquela região toda, milhares de soldados, e o anjo está gritando, dizendo que é hora das aves dos céus virem para comerem a carne dos poderosos, dos simples, dos soldados, dos escravos, dos livres, dos comandantes, dos reis, dos generais, que a carne deles vai ficar exposta, porque com a palavra que sai da boca daquele homem, ele vai ferir as nações. Atualmente, na verdade, queridos, milhares de pássaros, eles migram da Europa para a África todos os anos, e o caminho por onde eles vêm da Europa para irem para a África, eles sobrevoam Israel, eles passam, há estudos sobre isso daí, há uma migração dos pássaros, e eles passam por Israel, e a Bíblia diz que esse anjo vai convocar a todos para este dia, para comer as carnes. Vamos voltar novamente em Mateus 24, onde eu li para vocês, que é um versículo aqui que muita gente não entende, e eu quero que você entenda agora nesse contexto. Eu acabei de ler para vocês, mas deixa eu ler novamente, Mateus 24, 27 e 28, olha só, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai ficar milhares de soldados, onde vão estar os cadáveres, os abutres vão descer para comer naquele dia da volta do Senhor. No dia da segunda vinda, na verdade vai ser um dia terrível para os exércitos, para milhares de pessoas que vão morrer naquele dia, vão ser despedaçados, e as aves dos céus vão demorar, pelo que a gente lê no livro de Daniel, a gente dá para entender que por 75 dias, as aves dos céus vão comer as carnes, e vão ficar os corpos esparramados, e até mesmo usa aqui uma linguagem, acho que no capítulo 14, no versículo 20, diz assim, olha: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, ou 300 quilômetros. Ele está dizendo, vai haver tanto sangue, tanta gente morta, que o sangue vai chegar até o freio dos cavalos, e vai se estender por 300 quilômetros, vai encher a terra de Israel de sangue, de corpos estirados. Por isso que o anjo grita do céu às aves para virem comerem as carnes dos poderosos, e onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres naquele dia. Ser um dia de julgamento, queridos, ser um dia difícil. Leia lá, vamos abrir em Ezequiel 39, só para Ezequiel 39, no Antigo Testamento. Diz assim, nos versículos 17, é só para ter uma ideia do que vai acontecer. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado.
Olha só o que diz a palavra de Deus. Deus faz uma convocação para este dia, em que milhares de pessoas serão mortas. Eu não sei se você vai conseguir abrir aí, olha, no livro de Sofonias. Nem sabia que existia isso na Bíblia. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, capítulo 1, versículos 14 ao 18. Está perto, 14 ao 18, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Será um dia de tragédia para as pessoas, para aqueles que sobreviveram durante a grande tribulação, que não conheceram ao Senhor. Este dia vai ser um dia de morte de milhares e milhares de pessoas na segunda vinda de Cristo. E então olha só o que vai acontecer. Na verdade não vai haver nenhuma guerra com o Senhor. Os exércitos não estão armados, os exércitos do céu. Os exércitos da terra estão com tanques de guerra, estão com metralhadoras. É um exército, estão preparados para destruir Jerusalém, a cidade de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras, diz lá em Zacarias. E diz que pela palavra dele, uma única palavra do Senhor, quando o Senhor falou para o mar, acalma, aquieta-te, o mar se acalmou e os ventos cessaram também. Quando Jesus falou, Lázaro sai para fora, o defunto saiu todo amarrado, saiu para fora. Uma palavra do Senhor. O Senhor vai falar uma palavra e toda esta multidão, milhares de pessoas vão ser mortas, esmagadas, e as aves dos céus vão comer o seu corpo. E é o que a Bíblia diz. Versículo 19. E eu vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra com os seus exércitos, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Estavam lá. O anticristo era a última chance dele. O império caiu. É a última chance do anticristo lutar contra Jesus. O anticristo, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é possesso pelo diabo, por demônios. Ele sabe que ele é o anticristo. Ele quis ser Deus. Mas a Bíblia diz aqui, eles estão preparados para a peleja contra o homem que está montado no cavalo e contra o seu exército. Versículo 20. Mas a besta, o anticristo, foi aprisionado, e com ela, e com a besta, com o anticristo, o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esses dois não foram mortos. Milhares de pessoas foram mortas, mas esses dois foram aprisionados e foram lançados no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Hoje não há ninguém neste lugar, não há ninguém no lago de fogo. A Bíblia diz que hoje as pessoas estão em um lugar de tormento, mas não é o lago de fogo. O lago de fogo é um lugar eterno, de tormento eterno, que Jesus falou sobre este lugar aí. Então olha só, a Bíblia diz que esses dois, o anticristo e o falso profetas, vão ser presos e vão ser lançados no lago de fogo. Versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha só,
Então, em seguida, a prisão, o Senhor fala uma palavra e as pessoas todas são mortas, esmagadas, e as aves do céu se fartam das suas carnes. Foram os primeiros dentre milhões. Quando você lê Apocalipse 20, versículo 15, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Milhões vão ser lançados dentro do lago de fogo. Capítulo 20, versículo 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Este aqui não é agora, o diabo não vai ser lançado junto com ele, vai ser 1000 anos depois, mas o anticristo e o falso profeta vão inaugurar aquele lugar. Os dois serão lançados lá, e eles vão estar lá no lago de fogo por 1000 anos. Somente os dois vão estar lá, que desafiaram a Deus, quiseram construir o maior império para lutar contra o Senhor. O anticristo, que se diz que era Deus, vai ser lançado ali. Capítulo 20 diz assim: então eu vi descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Vocês se lembram que a chave do abismo, fala em capítulo 9, diz que havia lá um anjo do abismo, que pegou a chave e abriu o abismo. Eu falei para vocês que em Judas está escrito que o abismo é uma prisão de demônios, e que os demônios rogavam ao Senhor para não os mandar para o abismo. Abismo é uma prisão onde demônios estão presos lá. Judas e Pedro falam que até hoje, demônios que caíram antes da criação da terra lá, caíram lá no céu, quando Deus criou a terra e foram lançados lá, quando o diabo caiu e lançados contra a terra, demônios não foram soltos, demônios foram aprisionados, estão presos em vários lugares do planeta, em várias partes do universo, e tem muitos demônios presos nesse lugar chamado o abismo. E a Bíblia diz aqui então, olha: então eu vi descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o diabo, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, neste dia, que vai acontecer na volta de Jesus? Aqui está um resumo do que vai acontecer na volta de Jesus. Na segunda vinda de Cristo. Nós já estamos lá no céu. Nós vamos vir com Cristo, quando os exércitos do anticristo invadem Israel. Nós vamos descer com Jesus. Jesus vai haver uma matança de milhares de pessoas na terra, e os exércitos serão esmagados. Um anjo vai prender o anticristo e o falso profeta e jogá-los no lago de fogo. Um outro anjo vai descer e com uma corrente amarrar o diabo e vai lançá-lo no poço do abismo e vai selar, vai trancar a porta, e ele vai ficar preso lá naquele lugar por 1000 anos. Mas diz assim, e depois ele será solto por um pouco de tempo, que nós vamos ver a semana que vem. Então, agora sim, nós lemos isso daí, Jesus vai vir, disse lá em Mateus, e ele se assentará no seu trono, e com vara de ferro regerá as nações, e esse tempo que nós chamamos na Bíblia de milênio, que serão os 1000 anos em que Jesus vai reinar sobre a terra. São 1000 anos em que o Senhor vai sentar-se num trono, e nós, a sua igreja, juntamente com Ele, vão reinar sobre a terra por 1000 anos, e nós depois ainda vamos estudar sobre o milênio. Mas olha, queridos, na verdade, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente precisa sempre voltar em algumas coisas. 1 Pedro, 2 Pedro, na carta de Pedro, só para nós terminarmos, no capítulo 3, diz assim, versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Está falando aqui uma advertência. Pedro está dando uma advertência, um aviso às pessoas para se arrependerem. Falando, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, aquilo que Ele falou. O cavaleiro é fiel e verdadeiro. Ele não retarda a sua promessa. Na verdade, o Senhor, Ele ainda não veio porque Ele é longânimo. Ele espera que as pessoas se arrependam. Ele tem paciência, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas Ele diz que Ele virá como um ladrão, e o dia do Senhor, naquele dia os céus se passarão com um estrepidoso estrondo. Nós lemos, será um dia de trevas, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, estrelas cairão dos céus, os homens ficarão apavorados na terra, exércitos serão destruídos, as aves dos céus comerão por semanas, os corpos estendidos por todo Israel. E a Bíblia diz que, no versículo 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém?